noite. Tudo bem? Estou tentando acenar aqui, não estou conseguindo. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ampare mais uma vez, para que possamos dar sequência ao nosso estudo do livro Obreiro da Vida Eterna. Hoje, especificamente, nós vamos fazer algumas reflexões em relação a um processo desencarnatório, no caso aqui o Dimas. Como é que isso se dá? Vai ficar em duas partes, porque ele é um capítulo longo. Todos os capítulos do livro Obreiro da Vida Eterna são capítulos longos. Mas vamos então, de uma forma pausada, tranquila, entender o processo desencarnatório específico. Nós sabemos que nem todos os processos desencarnatórios são iguais. Uns são diferentes dos outros, porque vai depender muito dos méritos, dos créditos e dos acompanhamentos daqueles espíritos. Poxa, obrigado, valeu. Na realidade, o que nós fazemos aqui é uma coisa extremamente simples. Eu pego o livro, exatamente como eu faço. Eu coloco no computador ou no notebook e amplio as letras e faço a leitura do capítulo. Na leitura do capítulo eu faço algumas considerações muito mínimas, porque eu não posso fazer uma interferência em uma obra como a de André Luiz. Então eu me considero apenas aquele que está fazendo a leitura do capítulo, aproveitando para fazer um estudo, né? Um estudo reflexivo, apenas sendo eu o leitor do capítulo. É um pouco diferente de palestras, né? Palestras nós preparamos, nós temos um roteiro e a gente pega algumas palavras, em cima da palavra nós desenvolvemos vários tipos de ideias. Aqui não, eu sou literal, eu procuro realmente ler aquilo que está escrito e ser fiel àquilo que está escrito, para não ficar com ideias próprias em relação a alguns temas mais polêmicos. Por exemplo, aqui ele vai começar a narrar para nós como se dá o processo desencarnatório daqueles 5 primeiros Dimas. Depois vai entrar o Cavalcante, vai entrar os outros personagens, né? Então aqui ele vai dizer o seguinte: depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que piorara após a intervenção cirúrgica, Cavalcante que estava internado no hospital público, aquele católico que estava piorando a sua situação. Aliás, todos estavam piorando depois naquela preparação que eles fizeram lá na casa transitória de Fabiano. E Jerônimo, que é o comandante dessa expedição, providenciou a desencarnação do Dimas, é o primeiro da fila, né? Porque ele estava em condições mais precárias do que o próprio Cavalcante, que também estava muito mal nesse momento. Acertado com a irmã Zenóbia lá na casa transitória quanto à localização do primeiro amigo a libertar-se dos laços físicos, Jerônimo convidou-nos ao trabalho. Ou seja, qual o preparativo? Zenóbia, nós vamos precisar desse ou daquele compartimento, daquele ambiente para poder recolher esses espíritos, né, esses agora desencarnados, para eles poderem passar por um período de quarentena para readaptação à vida espiritual. A coisa não é tão simples, embora a desencarnação seja uma operação simples, mas você imagina, você quando desencarna, você mergulha diretamente na própria consciência. Como é que as pessoas chegam com a consciência do outro lado, né, ou em outra dimensão? Normalmente em turbilhões, precisam de muito tratamento, de muita energia, de muitas psicoterapias e etc. Então não é uma coisa, o processo de adaptação à vida no além não é uma coisa tão simples. Embora a desencarnação é uma coisa simples, nós vamos ver inclusive que não é tão complicado assim. André Luiz perguntou se Dimas desencarnara em ocasião adequada, ou seja, se ele desencarnaria no momento adequado. Se ele viveu, por exemplo, uma outra pergunta que o André Luiz faz, se ele vai desencarnar no momento certo, se o Dimas viveu toda a cota de tempo de aproveitamento na crosta da Terra, porque nós, antes de reencarnarmos, temos um plano existencial e propósito dentro de um plano. O propósito é desenvolver virtude, o plano é do berço ao túmulo.
E às vezes nós temos já mais ou menos delineado o tempo que nós vamos viver na Terra. É uma cota, né, de tempo estabelecido pelos especialistas. Cada caso é um caso, cada um tem um mapa, né, dessa cota de tempo aqui na Terra. E o André Luiz ficou perguntando se o Dimas realmente ele conseguiu viver a cota estabelecida para ele. Ele viveu, vamos dizer, 50 anos, 60 anos. Ele viveu os 60 anos que estava previsto? Foi a pergunta que o André Luiz começou a fazer, a levantar. Se o Dimas completou os vários gêneros de experiências programados na sua reencarnação, ou seja, será que o Dimas, no seu plano existencial, ele conseguiu cumprir todo o compromisso dele com a espiritualidade? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. São vários gêneros de experiência, que vai do berço, do nascimento até a morte. Se ele cumpriu tudo, primeira pergunta que ele faz, se ele durou o tempo que estava previsto. E segundo, se ele realmente vivenciou aquilo que ele prometeu fazer, aquilo que ele se comprometeu a fazer. Aí André perguntou se Dimas teria sido um suicida inconsciente. Por quê? No subconsciente de André Luiz, ele foi chamado de suicida, embora ele diretamente não tenha cometido suicídio. E continua André Luiz fazendo alguns paralelos estranhos entre a vida dele e de Dimas. Ademais, se o Dimas não completar o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhes foram traçado, por que tamanha consideração antecipando? Ou seja, se ele tivesse que viver 60 anos e se ele não cumpriu, se ele não praticou aquilo que ele se comprometeu com a espiritualidade, e se ele tinha que viver, digamos, 70 anos e realmente está se antecipando o processo, porque ele trouxe doença para ele, porque realmente o Dimas trouxe muita doença para ele, pelo comportamento dele, isso está dito nos capítulos anteriores. E o André Luiz começou, mas se ele não cumpriu o tempo, e há todo um aparato muito especial para antecipar uma morte, já que há uma cota estabelecida para ele, e de repente a gente vai antecipar a morte dele nessas condições, será que ele mereceria esse excepcional movimento ou intervenção de assistência individualizada? Que motivos conduziria essa esfera superior prestar tanta atenção? Jerônimo, para responder a André Luiz a essas 5 questões, absteve-se de longas explicações e explicou para ele: não, André, o nosso amigo Dimas não é suicida, não. E André Luiz ele voltou a questionar, né, se Dimas ele não aproveitou todo o tempo de que dispunha. Ele não terá também desperdiçado uma oportunidade, como aconteceu a ele mesmo, André Luiz? Será que ele não dispersou, não perdeu tempo, ou realmente jogou na lata do lixo o tempo, até por não ter aproveitado o tempo programado como cota estabelecida? Aí Jerônimo, mais uma vez, explicou de uma forma carinhosa e afetuosa para André Luiz: não, eu não conheço, André Luiz, o seu passado. Ele saiu pela tangente, o Jerônimo, para respeitar a individualidade de André Luiz, que estava ali colaborando. André, eu não conheço o seu passado e acredito que as melhores intenções terão movido as suas atividades no passado. Eu imagino isso. A situação do Dimas, porém, é muito clara para nós. Dimas não conseguiu preencher a cota de tempo que lhe era justo aproveitar, por causa do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias na atual existência. Por exemplo, desde pequeno, desde a infância, acostumado desde criança à luta sem o afago, a luta, né, em que ele teve que desenvolver naquele corpo, numa pobreza muito grande, entre os seus deveres, entre o altruísmo, que ele era um altruísta, ele trabalhava no campo da caridade. O Dimas ele trabalhava no campo do trabalho assistencial. Então o Dimas foi desfavorecido de qualquer vantagem material. Dimas experimentou difíceis e ásperas obrigações para ter acesso a aprender as leituras mais simples. Ele não teve acesso a livros. Quer dizer, não teve uma vida simples o Dimas. E o Dimas foi entregue a um serviço muito pesado desde a sua juventude. E esse serviço pesado na juventude constituiu, em algum momento, ele construiu a família dele física, né? E foi, de alguma forma, com muito suor, com muito sacrifício diário, que ele, pelo menos para manter a família. Passou a vida em submisso,
respeitando, né, submisso a várias pessoas, a vários regulamentos humanos, buscando sustento com enormes sacrifícios e gastos de energia, ou seja, para ganhar 10 reais, 5 reais, a gente vê às vezes pessoas no sinaleiro, aquelas coisas para ganhar 5 reais, 10 reais, né? E as dificuldades, as energias que pessoas gastam para ganhar algum dinheiro para sobreviver. Foi o caso de Dimas, ele sofreu muito, gastava muita energia para poder sobreviver, né? Porque ele era uma pessoa iletrada, nasceu no interior, porque nós estamos aqui num casario, nós estamos em uma região não urbana, e as dificuldades, os sacrifícios dele, e ele tenha construído uma família para manter uma família. Mesmo assim, o Dimas encontrou recursos para se dedicar aos que gemem, aos que sofrem nas situações mais desafiadoras do que dele, embora pobre, analfabeto, com uma dificuldade enorme, imagina um homem do campo, não um agricultor, mas ele teve tempo para se dedicar aos que estavam em condições piores do que ele. Essa é a história contada por Jerônimo para o André Luiz, que estava querendo comparar a vida do próprio André Luiz com Dimas, né? Recebendo o dom da mediunidade, colocou a mediunidade a serviço do bem dos outros, do bem coletivo. Dimas conviveu com os desalentados, com os aflitos de toda sorte. E por quê? Seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil e em razão dos necessitados guardarem raramente a noção do equilíbrio, a sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Em outras palavras, ele teve que abrigar muitas pessoas, embora pobre, vivendo com muita dificuldade material, mas ele tinha prazer de ser útil ao próximo. Esse mesmo próximo que recebia o auxílio dele, a sua assistência, né, acabaram se refugiando muito em sua alma sofrida também, buscavam consolação nele, embora ele fosse uma pessoa muito sofrida materialmente falando. Então o Dimas perdeu quase que integralmente o conforto da vida social, se dedicando ao próximo. Dimas privou-se de estudos edificantes que lhes poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem. Então, como ele era iletrado, ele era analfabeto, então ele não estudou. O estudo seria muito importante para ele, o que ele disse. Ele privou-se dos estudos edificantes, que poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem, ou seja, um homem voltado para o bem. Se ele tivesse uma formação mais edificada na cultura, mais capacidade intelectual, eu diria, ele poderia ampliar muito mais realmente esse seu ideal de homem caridoso. E prejudicou as células físicas na acumulação de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Em outras palavras, ele trouxe para ele também, de uma forma inadequada, porque não estava preparado sob o ponto de vista mais intelectual, acumulando para si muito trabalho, sem um planejamento, eu poderia dizer, porque se ele acumulou no sentido de trabalhar quase que obrigatoriamente e acelerando na causa do sofrimento humano, ele se impôs, de alguma forma, um tipo de trabalho, como uma fuga, ou não sei o quê, mas ele acabou acarretando para ele problemas físicos também, porque, de alguma forma, ele realmente extrapolou, né, nessa sua dedicação ao próximo, esquecido, de alguma forma, que ele tinha que também se preservar. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, enfraqueceu a resistência nervosa. Era um homem trabalhador, era um homem que ajudava o próximo, mas ia ajudando pessoas no sentido de também ficar acordado de forma compulsória, noite adentro, para ajudar as pessoas, né? Mas isso foi enfraquecendo o corpo dele. É isso que está sendo dito em relação a Dimas, especificamente é um caso que está sendo contado, não são todos os casos iguais, mas está falando sobre Dimas e o seu depauperio total no corpo físico. Pela forçosa irregularidade das refeições, contraiu graves enfermidades gástricas. Por quê? Porque ele não comia na hora certa, né? Como fala, forçosa irregularidade das refeições, ele não tinha disciplina para poder comer nas horas certas, alimentar o seu corpo de uma forma sistemática, né? Em termos de disciplina também e de uma certa regularidade nessas refeições. Pelas perseguições gratuitas de que foi alvo, gastou excessivamente o fosfato. Os fosfatos são fósforos, estão ligados muito a questões também da estrutura óssea e etc. Mais, né?
e pelos impactos psíquicos frequentes com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu no coração. Mais um outro. Quando você faz um trabalho da caridade, é muito importante, mas o importante é você ser caridoso com você. Se você trabalha com você, se você se torna saudável com você, amoroso com você, se você se torna realmente o seu próprio terapeuta, você vai ser um bom terapeuta dos outros. No caso, ele não tinha muita cultura, então ele achava que o trabalho da caridade aos outros era muito importante. Nós conhecemos o Dimas, era uma pessoa que tinha virtudes, mas ele não tinha um preparo também intelectual. Ele tinha um preparo moral. Mas para que nós possamos completar o processo, nós temos que ter o preparo intelectual. Chama-se o preparo intelecto-moral. Só um, por si só, não basta. É o caso aqui, ele massacrou o corpo dele em nome de uma caridade. Mas é uma caridade material. É uma caridade, é claro que ele afagou muitos corações, não tinha os horários de comer, e pelos impactos psíquicos frequentes com essa dor do próximo, né, ele acabou realmente sobrecarregando o coração dele, é o que está sendo dito aqui. Abrigou destruidoras vibrações no fígado, criando fraquezas morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. Em outras palavras, trabalhou muito, mas ele martirizou de uma forma tóxica também o seu próprio fígado. Obviamente, não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmo. Então, ele criou isso para ele, como fosse uma obrigação. Você ajudar o próximo é muito importante, mas é preciso ajudar o próximo com consciência. Antes de ajudar o próximo de uma forma que, como Jesus ensinou, você precisa ajudar-se. Como ele está falando, antes de se perturbar, criando esses atritos no campo da vida física, né? Ou seja, você acaba perdendo qualidade, fundamentalmente na sua saúde, quando você pensa em salvar o mundo, em querer salvar os outros. Você ajuda, mas você tem que pensar em se ajudar, porque você só vai ajudar o próximo quando você se ajudar primeiro, no sentido de se preparar. Você dar ao outro aquilo que você já construiu para você. Ser caridoso com os outros sem ser caridoso com você, Dimas não foi caridoso com ele. Supostamente muito caridoso para os outros, mas para ele, está mostrando aqui, ele destruiu o corpo dele em vários aspectos, né? Como ele se fosse realmente um grande salvador do mundo, né? Que sem ele o mundo acabaria. Mais ou menos por aí acontece em alguns trabalhadores do campo material. Obviamente nós não podemos, tanto quanto o Jerônimo está falando para o André Luiz, louvar um trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmo. No entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias que nós estamos analisando. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas mantendo-se na serenidade. Ele não manteve por várias razões. Problema financeiro, analfabeto, uma pessoa iletrada, não tinha muita formação no campo intelectual. O espírito evolui e cresce muito, repito 1000 vezes, nós temos que ter a capacidade moral e a capacidade intelectual. Um só você não vai conseguir voar. É o voo da sabedoria e do conhecimento. Então só, no caso aqui, tem muita estrutura moral, mas não tem a estrutura intelectual. Isso estaria prejudicando ele, o que prejudicou ele. Ele precisava conhecer um pouco, de alguma forma, mas não pôde, a circunstância da vida não permitiu. Mas ele acabou querendo abraçar mais do que deveria. Isso é o que está sendo dito aqui. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade. Todavia, não se organiza de um dia para outro a defesa psíquica contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Então, além de ele não se preparar mais no sentido de fazer um trabalho mais consciente, mais consciencial, ele recebia esse bombardeio também, que ele chama de raios perturbadores das mentes alheias. Como também não é fácil improvisar cais protegido ante o oceano em ressaca. Cercado, por exemplo, Dimas, de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas convertidas numa cirrose hipertrófica, portadora
da desintegração do próprio corpo. Trouxe doença para ele. Então, que caridade ele fez no sentido verdadeiro da palavra caridade, como entendia Jesus? Porque ele foi beneficente, ele ajudou na beneficência. A caridade é a indulgência, além da indulgência é a benevolência, que não é a beneficência é uma parte da benevolência, a benevolência é bondade, beneficência é você dar coisas, né? E o perdão das ofensas. É nessa tríade que Jesus entende em profundidade a própria palavra caridade. Então, o que ele estava fazendo necessariamente era beneficência, não era nem caridade. E que muitas pessoas acham que é caridade. Que o fora da caridade é fazer isso. E não é. Se fosse, ele não teria exatamente, dentro dessas exigências sentimentais, pelas suas subalimentações, pelas dificuldades circunstanciais, não dormia bem, não tinha alimentação nas horas certas, acabou estragando o fígado, causando e convertendo essas energias pesadas que ele criava para ele também, cirrose hipertrófica e que vai desintegrando o corpo. Jerônimo, inclusive, acentuou: segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Ele pode não ter cumprido o tempo, mas ele foi intenso no trabalho dele. Independentemente de mais intelectualizado ou menos intelectualizado, ele foi intenso. Mais importante dele cumprir 70 anos de uma programação é ele se envolver, pelo menos na tentativa desse apelo externo para o trabalho interno. Né? Porque o trabalho externo, trabalho aos outros, a fazeção de coisa para os outros, é um tipo de um convite, como diz Emmanuel, usar também para nós tentarmos trabalho interior. Mas o mais importante, embora o apelo é externo, na realidade é o trabalho interior, para que o trabalho externo seja bem executado, sem me maltratar, sem criar cirrose, sem criar esses problemas. E aí, a visão imperfeita dos homens encarnados traz o exame apurado dos efeitos. Por exemplo, mas a visão de Deus, a visão divina, jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas. O André Luiz, ele tinha hábito de fazer as suas análises pessoais, né, algumas ocorrências, mas sob o ponto de vista, como todos nós, bem pessoal, né? Então, ele aprendeu alguma lição ali. Jerônimo conhecia a antiga posição de André Luiz, sabia dos seus desvios morais anteriores, mas evitava ali fazer comparações contínuas. O que ele disse no início? Olha, eu não sei o seu passado, André, mas ele sabia. Mas ele mostrou que a diferença entre o Dimas e o André Luiz encarnado é muito grande. Por mais que o Dimas tenha feito a caridade, ou a beneficência, digamos assim, né, do jeito que ele fez, o André Luiz, ele não mergulhou, pelo menos, nesse apelo exterior. Ao contrário, embora ele tenha dado lá milhares de receitas gratuitas. Jerônimo, conhecendo então essa posição dele, nisso surgiram recordações do passado de André, agora mais nítidas e mais esclarecedoras. Inegavelmente, conduzir a sua última experiência, pensou André, como o melhor parecia. Por exemplo, André Luiz tomava as refeições calmas, substanciadas nas horas certas. André Luiz, como encarnado, estudou bastante, né? ele estudava bastante, dispunha de seu tempo com rigorosa independência nas decisões, fechava as portas aos clientes antipáticos, não permitia que as energias deletérias dos inimigos, né, entrassem nele, e tinha os seus meios, né, de afastar das pessoas quando lhe faltavam disposições para suportar as pessoas. André nunca molestara o fígado por sofrimentos alheios, ou seja, ninguém vai me perturbar para me atacar meu fígado. André Luiz fugia disso da maneira que ele achava melhor. Porque era o seu fígado pequeno para aguentar as vibrações destruidoras de suas próprias irritações, ao sentir-se contrariado nos pontos de vista pessoal. Ou seja, ele mesmo já massacrava o fígado dele com as suas irritações, que ele chamava de vibrações destruidoras de suas próprias manifestações de irritabilidade. E, sobretudo, aniquilar o aparelho gastrointestinal pelo excesso de alimentação e de bebidas aliadas à sífilis, a que ele mesmo dera guarida levianamente. Então ele também contraiu a sífilis na época enquanto encarnado. Havia, portanto, muita diferença entre o caso de Dimas e o caso de André Luiz. Dimas empregara as experiências que a espiritualidade lhe confiara em benefício do próximo.
Quanto a André Luiz, centralizado em si mesmo, gozara essas possibilidades até o ápice, perdendo-se pela abusiva saciedade. Tinha tudo. Jerônimo era, porém, muito diplomático para não comentar realidades tão duras entre André Luiz e Dimas e decidiu mudar de prosa ali. Em breve, chegaram à residência do Dimas em estado gravíssimo. Então foi muito interessante essa conversa inicial, porque André Luiz não estava entendendo. Será que o Dimas cumpriu o seu compromisso na cota de tempo que foi estabelecido para ele? E se ele não cumpriu, por que estão antecipando? E por que ele está doente se ele se dedicou tanto ao próximo? Então foi explicar. Ele é uma pessoa que não tinha letras, ele fazia muito por impulsos e, além de não dormir bem, ele acabava querendo salvar, embora fosse bom. Assim, ele usava o assistencialismo, né? A beneficência, na realidade. Ele era um beneficente. Eu poderia dizer, era um benevolente? Não necessariamente, porque se ele não foi benevolente com ele não pode ser com os outros. Se ele fosse benevolente com ele, não teria contraído doenças, não teria, inclusive, assimilado os tóxicos de energias deletérias dos inimigos, dos críticos ou dos desesperados. Então, benevolente, como entendemos Jesus, que é a caridade, ele não foi, mas ele foi beneficente. Ele ajudou, no que ele pôde, ele ajudou. Mas ele esqueceu de ser benevolente com ele. E ele certamente esqueceu de ser indulgente com ele. E certamente também, em algum momento, esqueceu de se auto-perdoar, porque você só perdoa se auto-perdoando. Alguns amigos desencarnados velavam atentos ali. Iluminada entidade que evidenciava grande interesse pelo Dimas agonizante, acercou-se do Jerônimo, indagando se o desencarne fora marcado para aquele dia, se o Dimas ia desencarnar naquele momento. E o Jerônimo disse que ele ia desencarnar exatamente naquele dia, porque a resistência orgânica dele já tinha terminado praticamente, não tinha como resistir muito. Estamos autorizados, diz Jerônimo, a aliviá-lo e o faremos hoje, alijando-lhe o fardo pesado do corpo físico. Então o Jerônimo já respondeu a esse espírito que perguntou para ele se ele ia desencarnar naquele dia. Confirmado, a entidade iluminada consultou ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiados da missão cumpridas pelo doente. Eram beneficiados que lhe desejavam testemunhar carinhosos o apreço no derradeiro dia carnal. Ou seja, será que esse espírito disse para o Jerônimo que esses amigos que foram atendidos por ele materialmente poderiam visitá-lo como uma última visita, né, carinhosa, de apreço, naquele momento derradeiro da vida dele na Terra? O André Luiz, o Jerônimo, para essa entidade, que era uma entidade feminina, né, minha amiga, compreende as dificuldades inerentes ao assunto. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não surgiria um inconveniente algum. Entretanto, ele permanece agora sob agitações psíquicas muito fortes. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se repentinamente das algemas domésticas. Dimas, ele teme o futuro dos seus parentes, conserva-se em total descontrole dos nervos e está enlaçado nas emissões de inquietudes da esposa e dos filhos. Então não é oportuno trazer os amigos, quem foi beneficiado por ele, nesse momento que seria o último dia dele na Terra. Cremos ser inoportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação. Mesmo em se tratando dos melhores amigos do Dimas, para que se lhes não agrave ainda o descontrole mental nesse momento. Sugiro que a manifestação de carinho merecida e justa a Dimas lhe seja prestada por quantos o estimam no dia em que nos deslocarmos da casa transitória de Fabiano para as regiões mais altas. Nosso irmão e cooperador descansará ali sob atencioso cuidado. Junto de outros amigos em condições semelhantes. Faremos o aviso prévio sobre a sua partida para que se congreguem conosco os seus afeiçoados na prece de reconhecimento que elevaremos a todos e a Deus. A consulente, aquele espírito iluminado, manifestou sincera satisfação
E acentuou, bem lembrado, esperaremos a comunicação no instante oportuno. Logo após, despediu-se, afastando-se ao lado de outros visitantes de nossa esfera, que nos deixavam agora campo livre para a nossa necessária atuação. O transe era sem dúvida melindroso. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado. No caso médio é o Dimas, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Ou seja, a esposa de Dimas estava envolvendo-o de uma forma tão negativa, com esses chamados fios cinzentos, dando semelhantemente aquela imagem do peixe numa rede, não dava para escapar. Eram energias extremamente negativas para o momento desencarnatório. E Jerônimo continuou a explicar. A nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a ser removido aqui nesse momento, já que ele vai desencarnar agora. Improvisemos temporária melhora para o agonizante, a fim de que sossegar a mente da esposa dele. Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo sem maior impedimento. As correntes de força exteriorizada por ela infundem vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. Ou seja, ela estava criando uma vida aparente nesses centros de captação de energia, que são os chakras, né? Mas sabendo que o corpo já estava em acelerado e adiantado processo de desintegração. Então ela estava tentando manter vivo um ser que já estava desencarnado praticamente. E isso é o grande problema, é o grande, né, emaranhado aí para poder resolver a desencarnação. Jerônimo recomendou que Luciana e Hipólito, a enfermeira e o espada, se mantivessem ao lado da senhora da esposa de Dimas, modificando-lhes as vibrações mentais e instruindo-a, André, no caso, para que pudesse trabalhar junto com o próprio Jerônimo, influenciando naquilo que fosse necessário na magnetização. André magnetizaria, Hipólito e a Luciana iria tentar mudar a forma de pensamento da esposa de Dimas. Enquanto André mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, propiciando-lhe a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava-lhe passes longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Reparei que Dimas se encontrava já em dolorosas condições, plenamente desorganizado, o fígado começava definitivamente a paralisar as suas funções, o estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias intrigantes, os rins pareciam praticamente mortos, os glomérulos, né, que é uma estrutura, né, na realidade esses glomérulos estão dentro do próprio rins, né, as funções renais. Prendiam-se aos ramos arteriais como pequenos botões arroxeados, quer dizer, os rins também já não estavam filtrando mais nada, paralisia, né, o rins para de funcionar. Os tubos coletores enrijecidos prenunciavam o fim do corpo. Sintomas de gangrena pesavam em toda a atmosfera orgânica. O que mais impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica, quer dizer, ampliando-se, potencializando e cada vez mais a voracidade dos vermes, né? A movimentação dessa fauna, né? São os micro-organismos se alimentando do processo em putrefação. Corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático, como a buscarem alguma coisa com avidez nas vizinhanças da vesícula. O processo está em deteriorização, evidentemente aumentam-se esses micro-organismos que vão se alimentar, né, dessa putrificação. O coração trabalhava com dificuldade, porque ainda existia um pouco de vida, vitalidade no coração. Enfim, o enfraquecimento atingira o auge. Precisamos fornecer-lhes melhora fictícia, asseverou o dirigente de nossas atividades, tranquilizando-lhes os parentes aflitos. Ou seja, eu me lembro quando era pequeno,
meus avós, minha avó, minha mãe também falavam, quando você está diante, não matava-se galinha, essas coisas, não matava-se as aves, e se tinha alguém com pena, assim, que não houvesse aquele tipo de, né, de morte, né, ficar com pena do bichinho, o bicho não morria, né? Porque no fundo acaba acontecendo isso, você acaba energizando esses centros vitais, mantendo uma vida, né, meio artificial, mas mantém a vida do animalzinho também, porque também tem seus centros captadores de energia. E essa pena faz com que dure mais tempo a morte do bichinho. Eu me lembro que isso era muito comum lá onde eu vivi na época. Isso no ser humano é muito pior ainda, porque os seres humanos não querem que aquele morra, fique emitindo pensamentos, mas criando uma vida também artificial nos centros vitais, nos 7 centros vitais. Então, está tendo energia no perispírito, mas o corpo já está apodrecido. Mas essa vontade de querer manter o corpo prejudica o processo desencarnatório. Isso que foi explicado exatamente por Jerônimo para André Luiz. Então, e nesse momento, para poder evitar esse emaranhado de energia da esposa, no caso, eles tinham que criar uma melhora fictícia, ou seja, vamos tentar dizer que ele está bem melhor, para ela tirar a cabeça, né, de que ele vai morrer e tal, essa preocupação excessiva, com esses tóxicos mentais, ele vai se sentir melhor, vamos dar uma melhora nele, vamos chamar daqueles sinais da morte, né? Então vamos dar as melhoras fictícias, asseverou o dirigente de nossa atividade, tranquilizando os parentes aflitos. A Câmara está repleta de substâncias mentais torturantes. Jerônimo começou então a exercer intensivamente a sua influência. Dimas, de raciocínio obscuro pela dor, não distinguia a nossa presença. Os atritos celulares, pelo rápido desenvolvimento dos vírus portadores do coma, impediam-lhe as percepções mais claras. As proveitosas faculdades mediúnicas que ele possuía haviam caído temporariamente em ausência ante os choques do sofrimento, porque ele tinha capacidade de ver espírito. Nessa situação, nada, não acabou a mediunidade dele. Era, porém, extremamente sensível à atuação magnética. Então, ele estava assimilando bem o magnetismo do André Luiz e do próprio Jerônimo. Pouco a pouco, com a interferência de Jerônimo, o amigo acalmou-se, respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos fundos e exclamou reconfortado: graças a Deus, louvado seja Deus. Já estava mais morto que vivo, mas nessa vida fictícia que Jerônimo deu para ele, ele usou essas palavras: graças a Deus, louvado seja Deus. Um dos filhos, a contemplá-lo de olhos súplices, seguiu-lhe as palavras ansioso, indagando num gesto de alívio: melhorou, papai? Oh, sim, meu filho, agora respiro mais livremente. Tudo fictício, para poder acontecer desencarnação. Sente os amigos espirituais ao seu lado, pai? O filho dele perguntou. Aí o Dimas respondeu, né? Não, eu não sinto. A mediunidade dele não tinha mais nenhuma sensibilidade mediúnica. Quero crer que o sofrimento físico cerrou a porta que me comunicava com as esferas do invisíveis. Minha mediunidade acabou. Mesmo assim, estou muito confiante. Jesus não nos desampara. Fixou a companheira em lágrimas e aduziu: todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir os valores espirituais, isso já com essa vida fictícia, conversando com a esposa. Estou convencido de que os nossos guias do plano superior não me esquecerão as necessidades. Entretanto, eu não devo esperar que tomem cuidado permanente comigo. Falava em voz quase imperceptível, em virtude do abatimento entrecortando as palavras na respiração opressa. A senhora, vacilante, estava inteiramente amparada por Luciana e do próprio o padre, né, e abraçava afetuosa. Viam-se-lhe os sinais de angustioso cansaço. Lágrimas espessas corriam-lhe os olhos congestionados. Jerônimo agora pousava a destra na fronte do moribundo, proporcionando-lhe força, inspiração, ideias favoráveis ao desdobramento de nossos serviços. Dimas mostrou um novo brilho no olhar, encarou a companheira, esforçando-se por parecer tranquilo, e rogou: querida, por favor, vai descansar. Peço-lhe, por favor. Tantas noites a fio de sentinela acabarão por destruir você mais ainda. Vai descansar, pelo amor de Deus.
Então ele começou a pedir à esposa para ela sair desse clima, né, e ela poder descansar um pouco, porque ele mostrou uma certa lucidez, embora fictícia. Que será de mim, doente, exausto, se o desânimo surpreender-nos a todos? Se anime aí. Fez mais longo intervalo e prosseguiu. Repouse a meu pedido. Ficaria tão satisfeito se a visse mais forte? Não se demore. Vá logo, né? Sinto-me muito melhor e sei que o dia será de calma e reconforto. Tudo isso foi induzido por Jerônimo. Ele foi falando, captando os pensamentos de Jerônimo. Cedendo às instâncias do esposo e docemente constrangida pela influência de Luciana e Hipólito, a matrona recolheu-se ao quarto. Em vista das melhoras obtidas, houve expansão de alegria familiar. O médico foi chamado. Radiante, o clínico asseverou que os prognósticos contrariavam suposições anteriores. Renovou as indicações, dispensou os anestésicos e recomendou ao pessoal doméstico que entregasse o doente ao repouso absoluto. Dimas acusava melhores surpreendentes. Era razoável, portanto, que a câmara fosse fixada em silêncio para que ele tivesse um sono reparador. A câmara é o ambiente que ele estava em processo desencarnatório. O médico atendia-nos ao desejo. Em breves minutos, o compartimento ficou solitário, facilitando-nos o serviço. O assistente distribuiu o trabalho a todos nós. O assistente é o Jerônimo. Hipólito e Luciana, depois de tecerem uma rede fluídica de defesa em torno do leito, para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas, permaneceram em prece ao lado, enquanto eu mantinha a destra sobre o plexo solar do agonizante. Agora vamos ver os detalhes de como o processo desencarnatório. Iniciaremos agora as operações decisivas, declarou-nos Jerônimo resoluto. Antes, porém, forneçamos ao nosso amigo a oportunidade da oração final. O assistente trocou demoradamente na parte posterior do cérebro. Vimos que o agonizante passou a emitir pensamentos luminosos e belos. Não nos via nem nos ouvia de maneira direta, mas conservava a intuição clara e ativa. E, sob o controle de Jerônimo, experimentou uma imperiosa necessidade de orar. Embora os lábios cansados prosseguissem imóveis, assinalados, e nós assinalamos a rogativa mental que endereçava ao Divino Mestre. E ele vai fazer uma prece, né? E cada vez mais pedindo força, né? Inconscientemente quebrei-lhe as peças com o meu descaso, falando que ele realmente acabou... Ele faz um meia-culpa aqui para Deus, né? Para Deus na sua prece, né? Na tela da memória revia o colo materno, sentia sede do carinho da mãe, refletia, se pudesse contar com o socorro da abençoada velhinha, ele começou a pensar na mãe dele. E ao pensar muito na mãe dele, né, premido pelas doces lembranças da época da infância, que ele teve uma infância muito difícil, muito pobre, né, o quadro da súplica lembrou a cena da crucificação de Jesus. Insistiu mentalmente por vislumbrar o vulto sublime de Maria e, sentindo-se de joelhos diante dela, implorou: Mãe do céu, Mãe das mães humanas, refúgio dos órfãos da terra, sou agora também um menino frágil, com fome, do afeto maternal nessas horas supremas. Ó Senhora Divina, Mãe do meu Mestre e do meu Senhor, digna-te abençoar-me. Lembra que teu Filho Divino pôde ver-te no derradeiro instante e intercede por mim, mísero servo, para que eu tenha minha Santa Mãe ao meu lado no minuto de partir. Socorre-me. Não me abandones, anjo tutelar da humanidade, bendita entre as mulheres. Ó providência maravilhosa do céu! Convertera-se o coração do moribundo num foco radioso e a porta de acesso deu entrada a uma venerável anciã coroada de luz, semelhando uma neve luminosa. Ela se aproximou de Jerônimo e informou, após desejar-nos paz divina: eu sou a mãe dele. O assistente comentou a urgência da tarefa que nos aguardava e confiou-lhe o depósito querido. Em breve instante, tínhamos perante os olhos inolvidável quadro afetivo. Sentara-se a velhinha no leito, depondo a cabeça do moribundo no regaço acolhedor, afagando-a com as mãos caridosas. Hipólito e Luciano, atendendo ao nosso dirigente,
foram velar pelo sono da esposa, para que as suas emissões mentais não nos alterassem o esforço. O recinto, ou lá no recinto, permanecemos os três apenas, né? Dimas, experimentando o indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, como criança semi-inconsciente, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o vago para facilitar o desligamento das vísceras. O vago, na realidade, a semana que vem eu vou detalhar mais o processo desencarnatório, como é que fisicamente se dá o processo, física e espiritualmente, né? Mas quando ele diz aqui que, primeiramente, o Jerônimo, ele vai exatamente trabalhar e insensibilizar inteiramente o nervo vago, tornar ele insensível, porque os órgãos nossos funcionam ligado a esses dois nervos vagos, né, que vão dar ao cérebro todas as sensações das funções orgânicas. E eu fui buscar nervo vago, é o maior nervo craniano, tem origem na parte de trás do bulbo raquiano, né, que é do pescoço, uma estrutura cerebral que liga o cérebro com a medula espinhal, descendo pelo pescoço e tórax até terminar no estômago. Esse é o vago, que foi insensibilizado. Durante o trajeto do nervo vago, este inerva a faringe, ou seja, ramifica-se, né, os plexos nervosos a partir do nervo vago. A faringe, a laringe, o coração, os outros órgãos, sendo através dele que o cérebro percebe como estão esses órgãos e regulariza diversas de suas funções. Então, como estão funcionando? O cérebro capta exatamente através do nervo vago as funções desses organismos, desses elementos, desses órgãos. Por exemplo, os reflexos da tosse, a declutição, o vômito, contração das cordas vocais para a produção da voz, o controle da contração do coração. Tudo são funções do vago que foi insensibilizado para a desencarnação dele. O vago também trabalha com a diminuição das frequências dos batimentos cardíacos, dos movimentos respiratórios, das constrições dos pulmões, dos brônquios pulmonares, da coordenação dos movimentos do esôfago, do intestino, o aumento da secreção gástrica, da produção do suor. Então, tudo isso foi insensibilizado para poder fazer o processo desencarnatório. A seguir, utilizando passes longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, na realidade, é aquele sistema que dá a excitação, que vai ajustando o organismo para suportar as chamadas situações de perigo, situações de maior esforço, ou um esforço mais intensificado, do próprio estresse, né? Então, exatamente aí que há o isolamento desse sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Então, trabalhando o sistema nervoso dele o tempo todo, até para esse processo de rompimento desse laço prateado seja menos dolorido, e que não vai ser agora também, não vai ser nesse momento. É gradual, o processo desencarnatório é gradual, não é imediato, o processo não é imediato, leva até um dia, até um pouco mais, depende. Outros levam até mais, muitos anos, né? Descansando alguns segundos, asseverou: não convém que Dimas fale agora aos parentes. Formularia talvez solicitações descabidas. Indicou o desencarnante e comentou sorrindo: noutro tempo, André, os antigos acreditavam que entidades mitológicas romanas cortavam os fios da vida humana. Nós somos parcas autênticas. Parcas que ele utiliza no capítulo são divindades que controlam os destinos dos mortais e determinam o curso da vida, efetuando semelhante operação. No caso, como se fossem esses parcas como figuras das divindades da mitologia grega. E porque André indagasse tímido por onde íamos começar, explicou o orientador: há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado no serviço de liberação da alma. É o centro vegetativo ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas, o centro emocional, zona dos sentimentos de desejo, sediado no tórax, e o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro, onde nós poderíamos dizer que está normalmente sediado também a realidade espiritual. A curiosidade intelectual de André era enorme nesse momento. Entendendo, porém, que a hora não comportava longos esclarecimentos mais técnicos e científicos, o André Luiz resolveu não perguntar nada. Jerônimo, todavia, gentil, como sempre,
percebeu o propósito de pesquisa de André Luiz e acrescentou: no outro ensejo, André, você estudará o problema transcendente de várias zonas vitais da individualidade, aconselhando a cautela na ministração de energias magnéticas. A mente do moribundo, André, começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. André, com espanto, notou que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo pairando em torno. Eu vejo essa substância leitosa como fluido vital, porque quando você perde o fluido vital é que liga o perispírito ao corpo, então, e é por etapa. Então sai o fluido vital da região do ventre, da região em que ele citou. Depois ele vai partir para o tórax, né? André também ele acabou vendo, esticaram-se os membros inferiores em sintomas de esfriamento, ou seja, quando sai o fluido vital a partir dessa região do plexo solar, as pernas esfriaram, ou seja, não há mais circulação sanguínea lá embaixo porque saiu o fluido vital que mantinha essa vitalidade. E aí ele vai dizer, esticaram-se os membros inferiores, as pernas, né, com um sintoma de esfriamento. Então já começa a esfriar tudo lá embaixo. Dimas gemeu em alta voz, semi-inconsciente, acorreram os amigos angustiados, sacos de água quente colocaram lá nos pés, porque estava muito frio. Mas, antes que os familiares entrassem em cena, Jerônimo, com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a conexão celular no centro emotivo, operando sobre esse centro emotivo determinado, que está situado no ponto do coração, que passou a funcionar como bomba mecânica desreguladamente. Quando você tira, então, essa energia vital dessa região do tórax, a gente falou, região do plexo solar, do tórax e da cabeça. Quando sai o fluido vital aqui, o coração começa a ficar louco, né? Começou a desregular. Né? Essa bomba que é mecânica, que é um músculo, né, que funciona mecanicamente, perdeu o sentido, já perdeu o funcionamento, porque saiu o fluido vital dessa região. Nova cota de substância desprendida do corpo, do epigastro à garganta. Então ficou essa região com essas energias. Mas André reparou que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motoras em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. O campo físico oferecia-nos resistência, insistindo pela fixação do ser espiritual. Com a perda do pulso, foram chamados os parentes. Faltam 5 minutos. Eu queria detalhar esse processo de encarnação do Dimas, assim, do seu ponto de vista mais técnico, na quarta-feira, porque são detalhes muito importantes, quando sai o fluido vital, o enrijecimento da perna, quando sai o fluido vital da região do tórax, o coração já começa a perder o sentido, já não vai bombear mais, e depois na cabeça como é que isso acontece, e eu poderia perder essa live, faltando 5 minutos, porque até eu parar e gravar leva um tempo. Eu fico então na promessa de fazer exatamente essa narrativa técnica com André Luiz, desse 13º capítulo, como é que é o processo desencarnatório a partir do plexo solar, mas na quarta-feira, com mais detalhamento, né? Mostrando exatamente como saem esses fluidos vitais e como saem essas energias da cabeça, fazendo exatamente o processo definitivo, não da desencarnação em si total, porque ainda vai manter um laço, mas o processo de recomposição atômica, molecular, no perispírito, como é que isso acontece, como é que o perispírito sai do corpo e como é essa recomposição molécula a molécula nesse primeiro momento. Não vai dar tempo para eu poder dar esses detalhes técnicos, vou dar na quarta-feira que vem, então, para que nós possamos dar prosseguimento na segunda parte desse capítulo, combinado? Uma ótima noite para todos nós e que Deus nos abençoe. Muito obrigado, tá? Ô Camilita, boa noite para vocês, para todos nós. Pena que nós terminamos, né? E eu tenho que gravar porque o Instagram ele é implacável. Já perdi gravação de live por causa da minha indisciplina. Uma boa noite para todos vocês, que Jesus nos abençoe. Até quarta, se vocês quiserem nos prestigiar nesse estudo mais técnico.